Executivos competentes que não conseguem acelerar resultados cometem esse erro mental todos os dias. E aqui está algo que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Muitas vezes, quanto mais competente você é tecnicamente, maior é o risco de travar sua própria ascensão estratégica. Sim, porque pode ser exatamente a sua maior força que está sabotando o seu próximo nível. Se você domina sua área, tem formação sólida, experiência robusta, histórico de entrega consistente e ainda assim sente que os seus resultados não crescem na mesma proporção do seu esforço, esse vídeo é para você. Porque o problema provavelmente não está na sua capacidade, está na sua mentalidade. Eu sou Letícia Belia, psicóloga especialista em comunicação para executivos de elite e ao longo dos últimos anos, analisando comportamentos de liderança, percebi um padrão que se repete com uma precisão quase que matemática. Executivos brilhantes travam exatamente no ponto onde deveriam acelerar. E o motivo não é falta de inteligência, é excesso de apego a um modelo mental que os trouxe até aqui. A mentalidade que construiu a sua reputação não é a mesma que vai construir a sua expansão. Essa é a primeira ruptura que você precisa fazer. A maioria dos executivos opera com o que eu chamo de mentalidade de especialista. É a mentalidade que valoriza controle, profundidade técnica, execução impecável, domínio de detalhes e validação constante de competência. Essa mentalidade é premiada no início da carreira, gera reconhecimento, promoções, status técnico. Mas aqui vem a virada desconfortável. A mesma mentalidade que constrói essa autoridade técnica pode sabotar a sua autoridade estratégica. Porque liderança não é sobre fazer melhor do que todos. É sobre fazer com que todos performem melhor. E essa transição não é automática. Ela exige uma ruptura interna. Quando você permanece na mentalidade de especialista, começa a microgerenciar porque acredita que ninguém executa no seu padrão. Assume tarefas que deveriam ser delegadas porque é mais rápido fazer sozinho. Analisa excessivamente decisões estratégicas porque teme errar publicamente. E começa a medir o seu valor pelo quanto está ocupado, não pelo quanto está impactando. Percebe o perigo? Você se torna indispensável operacionalmente e invisível estrategicamente. E executivos indispensáveis operacionalmente raramente escalam. Agora vamos entrar numa outra armadilha silenciosa, a análise paralisante. Executivos inteligentes frequentemente tomam decisões ruins, não por falta de informação, mas por excesso de processamento. Existe uma diferença crítica entre prudência estratégica e medo disfarçado de cautela. Executivos aceleradores entendem que velocidade de decisão é uma variável competitiva. Eles sabem que o mercado recompensa execução ajustável, não perfeição teórica. Eles operam com 70% de informação clara e 30% de julgamento estratégico, enquanto o executivo tradicional quer mapear todos os cenários possíveis, o executivo estratégico foca em cenários mais prováveis. Ele entende algo fundamental: não decidir também é uma decisão, e geralmente é a pior delas. Enquanto você agenda o 5º comitê para discutir variáveis, o seu concorrente já implementou, errou pequeno, ajustou rápido e avançou. Sua busca por controle total pode estar sendo alimentada por medo de exposição. Medo de errar, medo de julgamento, medo de perder a autoridade. Mas liderança estratégica não nasce do controle absoluto. Ela nasce da influência inteligente. Executivos de alta performance não tentam controlar tudo. Eles identificam os 20% de fatores que geram 80% do impacto e concentram a energia ali. Constroem sistemas que funcionam sem a sua presença constante. Criam cultura de decisão. Criam autonomia com responsabilidade. Quando surge uma crise, o executivo tradicional entra em modo bombeiro. O executivo estratégico entra em modo arquiteto e pergunta: como uso essa situação para fortalecer a nossa posição? Essa pergunta muda tudo. Agora vamos falar sobre esforço versus escala. Talvez você esteja trabalhando ideias 12 horas por dia e ainda assim sente que o crescimento é linear. Isso acontece porque o esforço linear gera resultado linear. Mentalidade exponencial pergunta algo diferente. Como eu faço isso se multiplicar? Executivos exponenciais investem tempo em decisões que impactam múltiplas áreas simultaneamente. Criam frameworks de decisão que reduzem dependência. Desenvolvem pessoas que tomam boas decisões na ausência deles. Trocam presença constante por influência estrutural. Uma hora o tempo deles passa a valer por 10.
Isso nos leva a um ponto crítico: comunicação executiva. A diferença entre executivos que influenciam e executivos que suplicam aprovação está na forma com que estruturam o impacto. Executivos medianos explicam o que estão fazendo. Executivos estratégicos deixam claro o custo de não fazer. Eles estabelecem o contexto estratégico, apresentam o risco de inação, quantificam o impacto, encerram com os próximos passos claros. Comunicação sem direcionamento não gera movimento, e liderança é movimento. Agora vamos falar sobre reputação antecipativa. A maioria opera em modo reativo. O problema aparece, a solução é criada. Mas executivos que constroem reputação sólida operam em modo antecipativo. Eles pensam 3 movimentos à frente, mapeiam riscos invisíveis, criam planos antes que precisem deles, posicionam a organização antes que o mercado pressione. Enquanto outros reagem, eles já estavam preparados. Essa é a diferença entre sobrevivência e vantagem competitiva. Delegação também revela sua maturidade estratégica. Se você delega apenas tarefas, está transferindo trabalho. Se delega resultados, está transferindo responsabilidade. Se delega decisões dentro de parâmetros claros, está construindo líderes. Executivos aceleradores operam majoritariamente no 2º e 3º níveis, porque entendem algo fundamental: cada delegação é uma oportunidade de multiplicação de capacidade. Se você não desenvolve pessoas capazes de decidir, você se torna gargalo, e gargalos não escalam. Feedback segue a mesma lógica. Se você usa feedback como correção de erro, cria medo. Se você usa feedback como calibragem de potencial, cria crescimento. Executivos estratégicos deixam claro onde a pessoa pode chegar. Mostram um gap, oferecem estrutura, acompanham a evolução. Isso gera lealdade, desenvolvimento e performance consistente. Inovação também não é um departamento, é mentalidade. Executivos que esperam inovação acontecer ficam para trás. Executivos que fazem inovação acontecer criam um ambiente onde questionar estado quo é possível. Eles não perguntam apenas como fazer melhor, eles perguntam como fazer diferente, e isso cria uma vantagem sustentável. Network, então, deixa de ser troca de cartão e passa a ser construção de ecossistema de valor. Executivos estratégicos ajudam antes de pedir ajuda, conectam pessoas, compartilham insights, mantêm relacionamentos ativos, porque entendem que a sua rede é patrimônio estratégico. Agora, respire um segundo e se pergunte com honestidade: você está operando como especialista brilhante ou como multiplicador estratégico? Se você percebeu que domina a técnica, mas ainda não domina a multiplicação, este é seu ponto de virada. Agora vem a parte decisiva. Se você quer desenvolver essa mentalidade de uma forma estruturada, aplicada à sua realidade específica, com acompanhamento individual focado em aceleração de resultados, eu abri vagas limitadas para um processo intensivo. Mas preciso ser clara: isso não é para quem quer se sentir validado, é para quem está disposto a mudar modelo mental. Executivos medianos consomem conteúdo, executivos estratégicos tomam decisão.